Vamos lá. Vamos abrir a nossa Bíblia em 1 Samuel, capítulo 1, versos 19 e 20, que diz assim: bem cedo, no dia seguinte, Eucana e toda a sua família levantaram-se e, depois de haverem adorado ao Senhor, retornaram para casa em Ramá. Eucana teve relações sexuais com a sua esposa Ana, e o Senhor lembrou-se dela, respondendo favoravelmente à sua oração. Assim Ana engravidou e, no devido tempo, deu à luz a um filho, a quem chamou de Shemuel ou Samuel, explicando: eu roguei ao Senhor, eu roguei a Iavé. Amém? Amém. Glória a Deus. Queridos, nós vamos falar hoje a respeito dessa temática. Os escolhidos não têm escolha. Os escolhidos não têm escolha. Nós olhamos para o livro de 1 Samuel e simplesmente vem 1 Samuel e depois vem 2 Samuel. Sim ou sim? Sim. O livro de 1 Samuel, ele fala de 3 personagens importantes: Samuel, Davi e Saul. 3 personagens importantes. E Samuel teve envolvimento com esses 3 personagens. Vocês concordam ou não? Samuel se envolveu com esses 3 personagens. Mas eu não vou falar diretamente dos 3. Eu vou falar a respeito desse homem, que não era homem, pelo fato de ter sido gerado, e foi gerado depois, porque a sua mãe era estéril e não tinha possibilidade de gerar filhos. Amém? Então eu vou falar especificamente desse homem chamado Samuel, que teve participação na vida de Davi, que teve participação na vida de Saul. Amém? Então o que nós vemos na vida desse grande homem? Eu disse para vocês que os personagens importantes do livro de Samuel é Saul, Davi e o próprio Samuel. Quem era o Samuel? Samuel estava assumindo praticamente a sua chamada profética numa época que não tinha juízes, ou que tinha acabado de ter juízes, que é melhor. Porém, chama a atenção, em primeiro lugar, que Ana era uma mulher que ficava no templo orando e falando com Deus para que Deus pudesse abrir a madre dela e ela ter filhos. E em determinada época Deus realmente abriu a madre, ela teve relação com o marido dela, e Deus abriu a madre dela e ela teve filhos. Amém? Amém ou não? Amém. Aí o que nós olhamos na vida desse personagem chamado Samuel? Primeira coisa, depois dele crescer, uma das coisas que chamou a atenção da vida de Ana é que ela consagrou Samuel a Deus. E uma pessoa consagrada ao Senhor, dificilmente o maligno vai fazer o que ele quer. Se um de nós aqui pegar os nossos filhos e apresentarmos e consagrarmos ao Senhor, o inimigo não pode fazer o que ele quer, porque esse pertence ao Senhor. Assim aconteceu com Samuel. Ele foi apresentado ao Senhor depois de Ana ter tido ele, e Deus começou a cuidar de Samuel. E Deus começou a cuidar de Samuel de uma tal forma, de tal maneira, que ele cresceu e cresceu para ser líder. Deus escolheu ele. Ou seja, o escolhido não tem escolha. Por quê? Daqui a pouco nós vamos chegar a entender o porquê que escolhido não tem escolha. Vamos lá. Quando nós olhamos para o primeiro Samuel, e Samuel foi escolhido para ungir um rei para o povo de Israel, nota-se que o povo de Israel queria um rei para copiar ou imitar as outras nações. Porque as outras nações tinham um rei humano. E eles, olhando as outras nações que tinham um rei humano, eles queriam agora também um rei humano, para equiparar, para ser igual, ou para ser a representatividade. Deus, que é bondoso, que é maravilhoso, deixou. E quem foi esse rei? Saul. O primeiro rei de Israel foi Saul. Quem foi que fez todo o preparativo? Foi o próprio Samuel. O que o Saul tinha de bom?
Saul era bonito, Saul era belo, Saul era formoso, Saul era alto. Só que não para por aí. Ele tinha outras características também que deixava ele meio imponente. O que é imponente? O que é imponente? O que é imponente? Pode responder. A Lúcia está dizendo que é nariz empinado. A senhora concorda? Inseguro? Diz para Vitelias que é inseguro. Então, melhor, prepotente. Prepotente. Ele era uma pessoa prepotente. Mas por que e para que ele era prepotente? Primeiro, desses 3 líderes, eu não quero falar quem era o mais importante. Eu quero dizer a respeito do primeiro, que ele tinha 3 funções: sacerdote, profeta e homem de Deus. Amém? Por que homem de Deus? Por que sacerdote? Porque Deus escolheu. Qual a participação que ele teve na vida de Saul? Uma certa ocasião, Deus falou assim para Saul: olha, já ele como rei, tu vai lá no meio do povo dos amalequitas, vai matar todos, vai destruir todos, não quero nem criança, mata animal, mata todos. Infelizmente, Saul retornou da guerra e trouxe algo que não agradava a Deus. Aí Deus usa Samuel, que tem a participação na vida de Saul, que na vida de Davi, e Samuel fala para ele assim: o Senhor te rejeitou, só porque você não ouviu a palavra e trouxe daquilo que eu mandei, que não era para ter trazido, e você trouxe só para agradar, e poupou a vida do rei também. E não era para ter feito isso. Quem teve participação? Samuel. Samuel foi o quê? Escolhido. Escolhido não tem o quê? Escolha. Aí vamos lá na vida de Davi. Ele também teve participação na vida de Davi. Qual a participação? Davi era um garoto insignificante mediante ao contexto família. Por que insignificante? Porque a família olhava para ele com um olhar de desprezo, com um olhar de desgosto, com um olhar de desdenho, com um olhar de que esse é mais um que está por aí. E a família esqueceu que Davi era um homem escolhido, preparado por Deus. O escolhido não tem escolha. Então Davi, sendo escolhido por Deus, quando Deus usou o profeta Samuel para ir ungir ao doido filho de Jessé, passaram-se o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto, o sétimo, faltava um. Esse um estava no campo, esse um era servo de Deus, esse um era rejeitado, era visto como insignificante aos olhos humanos, aos olhos da família, mas não aos olhos de Deus. Ele foi escolhido por Deus. Quem estava lá? Samuel. Samuel estava presente e ungiu a Davi. Só que antes de ele ungir, Deus havia falado para Samuel assim. Samuel olhou, e provavelmente 99% ele dizia: ah, é esse aqui. Deus falou: não. Ah, é esse aqui. Não é. Ah, é esse aqui. Não, não é. É esse aqui. não, não é. Aí o Senhor olhou para... Deus olhou, Samuel olhou para Davi e Deus falou: é esse aqui. Ou antes disso Deus falou: tem algum? Está faltando algum. Ele está lá no campo. Chama ele. Era ele. Ele foi o escolhido. O escolhido não tem escolha. Ele já tinha vencido um leão. Ele já tinha matado um urso. Ele já tinha propriedade para dizer que era escolhido de Deus, porque o que ele fazia naquela época, outros nenhum dentre o povo de Israel fazia. Então ele foi escolhido. Escolhido para enfrentar o gigante Golias. Escolhido para enfrentar o leão. Homem nenhum pode com o leão pelo tamanho da pata. A não ser o Carlão, mas homem nenhum pode. Homem nenhum consegue enfrentar um felino do porte de um leão, do porte de um tigre, do porte de um, vamos dizer assim, até do puma. Não tem condições de enfrentá-lo. Mas Davi enfrentou. Por quê? Ele foi escolhido. Saul foi, mas lembre-se que Saul errou. Saul pecou. Ele não matou e Deus rejeitou ele. Falou por boca de quem? Por boca do homem que foi consagrado, que era menino, chamado Samuel. Então Samuel teve participação na vida desses dois personagens, Davi e Saul. E além dele,
Então, se Samuel teve participação na vida desses grandes líderes, eu quero dizer que Saul, ao mesmo tempo que ele cresceu, ele começou a decair. Entrou em decadência, entrou em fracasso. Por que ele entrou em fracasso? Porque verdadeiramente ele viu o crescimento de Davi. Davi começou a crescer. E a população geral de Israel, o povo em geral, começou a elogiar Davi. De uma certa forma, como se fosse aplaudir. E eles começaram a cantar, mulheres, crianças, adultos, todos começaram a cantar: Davi venceu milhares de milhares, e Saul venceu milhares. Então, chama a atenção que a inveja foi a derrota de Saul. Por quê? Porque ele simplesmente não reconheceu o sucesso de um homem de Deus. Não tem pessoas assim que não reconhecem o sucesso de outro. Às vezes você está bem na família, mas a pessoa nunca quer entender que você está bem. Só está bem quando você tem dinheiro, mas quando você não tem dinheiro e Deus faz uma mudança radical na sua vida, que você leva uma vida diferente, né? Como é o nome dela mesmo? Né, Tecina? Você leva uma vida, Deus começa a fazer uma mudança, uma transformação. Aí a pessoa, em vez de ela falar, que Deus te abençoe, continua assim, bate no coração dela a inveja, bate no coração dela, eu queria ser igual a você, eu queria ser semelhante a você. Foi o que aconteceu com o coração de Saul. O coração de Saul já estava mostrando que ele ia fracassar. Ao mesmo tempo que ele estava subindo, ao mesmo tempo ele estava fracassando. Amém? Amém? Amém. Porém, como eu disse que os escolhidos não têm escolha, chama a atenção a maneira como o Saul foi se entregando ao fracasso. Entregou tanto ao fracasso que Davi teve que correr para o deserto, porque senão Saul iria matá-lo. Teve uma certa ocasião que teve que colocar alguém para dormir no lugar, se não estiver equivocado, para representar a Davi, porque alguém iria matar Davi, e colocar alguém diferente lá porque iriam matar. Alguém já lembra dessa passagem? Aconteceu. Porque se Davi estivesse lá, ele seria morto. E Deus poupou, porque o escolhido não tem escolha. Não tem escolha. Quando eu digo que não tem escolha para ir para o mundo, não tem escolha para fazer as suas vontades, não tem escolha para querer ir para qualquer lugar, porque o compromisso dele é com Deus. Assim como foi Davi, o compromisso dele era com Deus. Samuel, o compromisso dele era com Deus. Quando Saul chegou ao limite do fracasso, porque tem pessoas que chegam ao limite do fracasso, ele foi consultar uma pitonisa, ou melhor, uma feiticeira. Ali foi a gota d'água para a derrota dele. Amém? Por que você está falando isso, pastor? Porque o escolhido não tem escolha. O escolhido não pode virar politeísta. O que é politeísta? Pessoas que querem adorar vários deuses. Então, onde eu quero chegar? Às vezes, nós adoramos a Deus e queremos adorar também a televisão. Às vezes, nós adoramos a Deus e queremos adorar o nosso carro. Às vezes, nós adoramos a Deus e queremos adorar o carnaval. Às vezes, nós adoramos a Deus e queremos adorar festas que não pertencem ao reino celestial. Festa como festa, agora é dito como festa julina, e muito cristão fala que isso não é dito. O cristão não foi chamado para ele escolher o que ele quer, foi para ele escolher a vontade de Deus. Amém? Amém. Quem está comigo aqui, diga glória a Deus. Glória a Deus. Os três, Saul, Davi e Samuel, foram escolhidos para escreverem a história do povo de Israel, mas eles foram escolhidos sem ter escolha. Se nós ficarmos aqui, nós vamos ver vários personagens bíblicos, além desses três, que foram escolhidos sem ter escolha. Vamos pegar um grande homem aí que queria ter família, mas Deus não deixou ele ter família. Falo de Jeremias, o profeta chorão, escolhido por Deus, e não teve escolha de construir uma família, ou constituir uma família, porque Deus chamou ele para uma grande obra. Deus chamou ele para um grande ministério. Mas alguém pode perguntar, por que Deus é tão ruim? Não quis que ele tenha família? Deus tem propósito com as pessoas. Deus tem um propósito com os escolhidos. Os escolhidos, eles são diferentes, tem que ser diferente.
Você olha nele, você olha nela, você percebe a forma de andar, a forma de falar, de conversar, que eles são escolhidos. Vamos pegar assim o exemplo de Sansão. Sansão era escolhido e ele não tinha escolha. Nunca passará navalha sobre a tua cabeça. Ele era nazireu. E nazireu era ungido por Deus, consagrado por Deus. Não tomarás bebida forte. O escolhido não tem. A mãe dele, os pais dele aconselharam. Tem tanta mulher aqui em Israel, mas ele com testosterona tão alto, quis escolher mulheres que não fossem da linhagem do povo de Israel. E conseguiu. Mas era para isso que Deus escolheu ele? Não. Mas ele fez as suas próprias escolhas. Quando nós somos chamados por Deus, povo do Senhor, nós não temos que fazer a nossa própria escolha. Nós temos que fazer aquilo que Deus quer que faça. O que está acontecendo hoje em dia é que as pessoas acham que não precisa servir a Deus, mas eu vou me acostumar com Deus. Você quer ver como o cristão é bem cristão? Quando Deus começar a encher ele de abundância, e ele continua servindo a Deus, mesmo tendo em abundância. Quando eu digo tem abundância, suponha que aqui na garagem tem um carro, uma BMW, tem outro carro, Marcelo da Lília e Arthur, Marcelo com a BMW X não sei o que, da Lila com SW4 da Toyota, e o Arthur com Audi A4, tudo na garagem. Será que eles vão continuar servindo a Deus? Não estou aqui para julgar, mas eles podem continuar servindo a Deus. Mas tem muitas pessoas que, quando está com a vida estável, é nesse momento que as pessoas acham que eu escolho, não é Deus que escolheu por mim. O escolhido não tem escolha. Está muito fraco. O escolhido não tem escolha. Por quê? Ele pode até fugir. Salmo 137 diz assim: o Senhor cercou o salmista do entendimento dele. Se eu estiver na altura, lá Deus está. Se eu estiver lá embaixo, na profundeza, lá Deus está. Ninguém foge de Deus. Se a pessoa morrer, não foge de Deus também. Se a pessoa estiver sobrevoando com asas e tudo, porque agora vai vir carro a asa, que a Márcia logo, Márcia não, Bernadette, vai andar no carro que tem asa. Logo está chegando aí. Mas ninguém se esconde de Deus. Deus não cerca, principalmente os escolhidos. Amém? Amém. Quem são os escolhidos? Eu não sei. O escolhido, ele pensa assim: eu vou estar num culto de domingo de carnaval? Não, eu vou pular carnaval, é samba no pé. Sou brasileiro, samba no pé. Nananina, não. Os escolhidos agem diferente. Eu podia estar aqui fazendo... Aqui não, aqui é a casa de Deus. Mas poderia estar aí fora, sambando samba no pé. Quem sambava muito antes de ser cristão? Quem ia para o carnaval antes de ser cristão? Pode rimar a mão. Ninguém. Oh Deus, que legal. Mas a maioria dos crentes, eu não estou dizendo que tem crente cristão que são missionários, que vão no carnaval, se veste até a caráter, no sentido de fazer o quê? Vamos ver se alguém vai responder. Desculpa? Fazer evangelismo. Ah, pastor, mas é necessário? Fiz de tolo para ganhar um tolo. Quem disse isso? Quem disse essas palavras? Apóstolo Paulo. Então tem gente que julga, crente lá, foi no carnaval, deixa ele lá, ele pode estar fazendo a obra. Agora nós que temos uma língua desse tamanho, pode ser cortada. Amém? Porque ele está lá no carnaval, mas fazendo a obra de Deus. Os escolhidos não têm escolha. Será que ele escolheu mesmo ir lá no carnaval? Não, ele foi com o intuito que Deus tocou no coração dele para ele ganhar almas. O escolhido, ele vai até no campo de futebol, fica lá jogando futebol, se profissionaliza como jogador de futebol, ou como jogador de basquete, ou como atleta de qualquer modalidade esportivas, no intuito de ganhar almas. Por isso, o escolhido não tem escolha. Davi não teve escolha, Saul não teve escolha, e o próprio Samuel não teve escolha. E Deus quer que nós também entendamos isso, porque nós temos dificuldade de entender que Deus nos escolheu, então muitas escolhas nós não temos. Por que, pastor, que nós não temos muita escolha? Observamos que quando Davi estava em ascensão, Saul, ele criou um drama total. Eu disse momentos atrás que Davi foi viver aonde? Aonde Davi foi viver? No deserto. Ficou anos e anos no deserto,
com medo que Saul podia matá-lo, que Saul podia tirar a vida dele. Foi ele que escolheu o deserto? Foi ele que escolheu passar pelo deserto? Foi ele que escolheu passar pelo deserto? Foi ele que escolheu passar pelo deserto? Pergunta de novo. Foi ele que escolheu passar pelo deserto? Foi ele que escolheu passar pelo deserto? Não. Não foi ele que escolheu. O escolhido não tem escolha. Quando Jesus foi transportado até o monte ou foi levado pelo Espírito, foi ele que escolheu? E ele é escolhido de Deus, ele não teve escolha. O escolhido de Deus, ele não tem escolha. Será que ele escolheu passar pelos 3 estágios? Prisão, morte e crucificação? Não foi ele. O escolhido não tem, mas ele é de Deus. Se ele falasse, não, eu não vou não, pai, mentira dessa, eu não vou não. Se ele tivesse feito isso, muitas almas não estariam nos pés do Senhor Jesus. Muitas almas não se renderiam ao Jesus. Mas vamos voltar aqui a Samuel. Samuel foi um grande líder, um grande homem de Deus, um homem escolhido, um homem que se escolheu, que não teve escolha, um homem que veio ao mundo e se transformou num profeta, um período que os juízes foram tirados e ele passou também a desempenhar o papel de juiz. Então vamos lá, vamos só consertar o que falamos. Samuel fazia papel de juiz, profeta e o que mais? Samuel fazia papel de juiz, profeta e o que mais? Sacerdote. O que sacerdote faz? Cuida da casa do Senhor, prega na casa do Senhor, zela da casa do Senhor. Então guarde bem, os escolhidos não têm escolha. O que entrou no coração de Saul? Ódio, rancor contra o escolhido de Deus, que foi Davi. E Jesus é da linhagem de quem? De Davi. Jesus é da linhagem de Davi. Como, pastor? Se você for ler lá em São Mateus, logo nos primeiros versículos está dizendo, da linhagem de Davi veio Jesus. Davi escolheu isso? Não, mas Davi foi escolhido, como nós também somos escolhidos. Pode ver que tem dia que você não está à vontade de vir para a igreja, mas quando você vem, como é que eu consegui vir? Escolhido de Deus. Não estou com vontade de cantar, a minha luta é tão grande, não estou com vontade de cantar. Quando você menos espera, porque você é escolhido de Deus. Hoje eu não vou para a igreja não, cansei, vou lá, fico ouvindo aquilo lá, a palavra lá, não vou. O escolhido de Deus, ele não é distância ou canseira, igual está cansada a mulher ali, de ir para a casa de Deus. Ele vai porque Deus o escolheu. Amém? Amém. O que Deus fez com, só para nós encerrarmos, o que Deus fez com aquele grande homem Jonas? Vai até a cidade de Nínive. Escolhido não tem escolha, pagou o preço. Por quê? Porque ele escolheu, pagou a passagem, em vez de ir para Nínive, foi para onde? Para Tarsis. Foi esse o propósito de Deus no coração dele? Não, era para ele ir lá em Nínive, pregar a palavra, anunciar a palavra, mas ele desviou. O escolhido, Carlão, não tem escolha. Ele foi escolhido para ser enviado lá para pregar. Aí o povo se arrependeu, ele ainda encostou numa boboreira, aí veio um bicho, comeu a boboreira e ele não entendeu porque Deus permitiu tudo aquilo. Antes, Deus permitiu que um grande peixe viesse, quando ele foi lançado no mar, e o grande peixe o engoliu, e o grande peixe, provavelmente, ou o texto diz que ele orou, e o grande peixe vomitou ele. Foi ele que escolheu, estava no ventre do peixe? Ele é escolhido, mas Deus obedeceu, e Deus o cercou. É assim que Deus faz, quando a gente é escolhido, e a gente rodeia, vai para lá, vai aqui, vai acolá, sai da igreja, tem muita gente que faz isso, sai da igreja, vai para o espiritismo, sai da igreja, vai para o candomblé, vai para a magia negra, e vai indo para tudo quanto é lugar, mas esquece que ele é escolhido de Deus, e Deus vai buscá-lo, porque Deus cerca quem é escolhido. Amém? Não podemos deixar Deus nos cercar, porque o cerco dele permite que as pessoas passem por lugares tenebrosos, como Jonas no ventre, no meio daquele suco gástrico daquele grande peixe. O que vocês imaginam que tinha naquele grande peixe? Suco gástrico, cheiro de peixe? Não, é cheiro de
de fezes mesmo, algo nojento, sujo, e ele estava lá porque o escolhido não quis obedecer a Deus. O escolhido não tem escolha. O escolhido, quando ele se coloca na posição diante de Deus, as coisas mudam. E Jonas não se colocou na posição. Assim como Saul não se colocou na posição, assim como Davi se posicionou, mas depois descambou. Amém? Por que descambou? Porque simplesmente ele não fez totalmente a vontade de Deus. Mas uma coisa que chama atenção nesses três líderes é Saul, um homem de muito mau caráter. Mau caráter. Conhecedor da verdade, tudo, mas mau caráter. Deus o escolheu, mas mau caráter. Aí alguém pode me perguntar, mas Deus escolhe mau caráter? Escolhe. Deus escolheu Zaqueu? O que Zaqueu fazia? Ele pegava dos irmãos dele e dava para os romanos. Cobrava imposto do povo de Deus e dava para os romanos, do povo hebreu, do povo judeu, e dava para os romanos. Mateus, idem, a mesma coisa. Mas Deus escolheu. Só que depois ele reflete, ele cai em si e diz assim: eu devolvo quadruplicadamente, ou seja, 4 vezes mais, aquilo que eu retirei dos meus irmãos judeus. Ou seja, ele entendeu que quem o chamou ele foi Deus. Quem o escolheu foi Jesus. E nós estamos aqui porque Jesus nos escolheu. Era para você estar no carnaval. Era para você estar no carnaval. Era para o pastor esse que vos fala estar no carnaval. Era para você que está aí na tela estar no carnaval. Mas eu louvo a Deus que nós estamos na presença do Senhor. Alguns estão em retiro. Alguns estão em acampamento. Mas não deixam de estar na presença do Senhor. Por isso tem aquele hino de Tales: eu escolho Deus. Tem gente que não escolhe Deus. Vamos escolher sempre Deus. Só para nós finalizar, nunca acostume com Deus. O pior erro do crente, grave bem isso, é quando ele acostuma com Deus. Quando ele acostuma com Deus, ele acha que ele come de manhã, à tarde e à noite, mas orar ele não lembra, porque ele acostumou com Deus. E quando nós acostumamos com Deus, parece que as coisas estão tudo normal. Eu não preciso de Deus, não dependo de Deus. E o homem tem que entender que ele depende de Deus. Foi esse fracasso que Saul teve. Foi esse fracasso que Davi teve. Davi, o maior erro dele foi cometer 2 coisas graves. Ele cometeu o adultério e cometeu o assassinato. Ele matou o marido de quem? Matou o marido de quem? Matou o marido de quem? Betseba. Fala de novo. Betseba. E antes disso, ele foi chamado para ir na guerra e ele estava no terraço lá todo folgado, ele é escolhido. Como que ele vai ficar lá no terraço só olhando e mandou os outros ir para a guerra e ele ficou parado, não foi? Está na igreja, é estar em guerra. Está na casa de Deus, é estar em guerra. Guerra no mundo espiritual. O mundo espiritual não queria que nós estivéssemos aqui orando, buscando, cantando. Os louvores que nós entoamos aqui subiu, chegou a narina de Deus e volta para nós como forma de bênção, como forma de vitória em nome de Jesus. Aleluia. Bendito é o nome de Jesus. Então, eu e você, nós somos o quê? Escolhido de Deus. Escolhido de Deus não tem? Escolha. Que Deus te abençoe. Que o Espírito do Senhor continue falando no meu, no teu coração. O escolhido não tem? Escolha. O escolhido não tem? Escolha. Amém. Agradecemos a Deus pela palavra. Curve a fronte. Pai, em nome de Jesus, obrigado por essa palavra desta noite. Obrigado, Senhor, por ter falado aos nossos corações. Que o escolhido não tem escolhas. E realmente não tem, ó Pai. Nós estamos aqui, mesmo com as lutas, mesmo com os problemas, mesmo com as dificuldades, porque o Senhor nos escolheu para um grande propósito. O propósito é te servir. O propósito é te honrar. Enquanto tivermos fôlego de vida, enquanto estivermos nesta terra, nós queremos te honrar. Amém. Amém. Glória a Deus. Aplauso para Jesus.